Sejam bem-vindos à nossa videoaula da disciplina de Finanças nas Corporações ou Finanças Empresariais. E na videoaula de hoje nós vamos falar sobre administração financeira. Nós sabemos que a administração financeira é uma área, que trata de assuntos relacionados à administração das finanças e das organizações, estando aí diretamente ligada à própria administração, à economia e à contabilidade. Então, quando eu falo de administração financeira, eu estou falando da gestão de recursos, da gestão financeira de uma organização e da sua gestão como um todo. Por quê? Porque toda a gestão da empresa, ela necessita de cuidados financeiros. Todas as decisões que eu possa tomar dentro daquela empresa que venha a influenciar na área financeira daquela organização deve ser analisada cautelosamente pela administração financeira. Então, isso quer dizer o quê? Que em uma empresa, a administração financeira ela fica responsável pela gestão da área financeira, da área econômica e da área contábil, certo? Aí eu pergunto para você, e o que são as finanças, então, de uma organização? O que são as finanças de uma empresa? Nós sabemos que finanças têm uma ligação direta aí com os recursos financeiros, com o dinheiro. Ou seja, todas as operações que envolvam aí a captação de recursos, que envolvam os desembolsos ou todos os instrumentos que façam parte das transações de entradas e saídas de dinheiro de uma organização representam aí as finanças da empresa. Então, finanças é a arte de cuidar do dinheiro, é a ciência que cuida do dinheiro. Quando eu falo de administração financeira, eu estou falando o quê? Da gestão do total dos recursos que serão utilizados nas mais diversas transações financeiras. Afinal, uma organização, ela realiza diferentes atividades no seu dia a dia e durante a realização dessas atividades, eu preciso ou desembolsar recursos, ou eu preciso captar recursos, ou até mesmo eu preciso de uma ação para planejar futuros recursos que irão entrar naquela empresa. A administração financeira, ela está relacionada o quê? Com o gerenciamento da organização. Ou seja, ela vai planejar, ela vai liberar, analisar, estudar as solicitações, por exemplo, de crédito para os clientes. Ela vai analisar decisões em relação a um investimento de um novo produto, a política de vendas, enfim, toda e qualquer atividade que vai trazer alguma influência na parte financeira da empresa. Por quê? Porque a empresa ela tem uma área financeira, uma área contábil, uma área econômica, elas estão o quê? Interligadas. Se
Se a empresa cresce economicamente, ela também cresce financeiramente, né? E isso já o que influencia também na área contábil. Então, uma coisa vai puxando a outra. Por isso, tem que ser gerido aí toda a organização, né? A administração financeira ela tem que cuidar de toda essa organização, porque quando ela visualiza a organização como um todo, ela também está visualizando cada uma dessas áreas em específico, a financeira, a econômica e a contábil. Afinal, né, através da contabilidade, ela vai conseguir acompanhar exatamente esse crescimento, né, econômico e financeiro através do que? Dos demonstrativos. A administração financeira, ela também tem como objetivo a maximização da organização através da tomada de decisão eficaz. Então, a administração financeira, ela visualiza aí as diferentes partes dessa empresa. Por quê? Porque ela precisa conhecer essa organização como um todo, pelo fato que ela vai tomar decisões. Decisões estas o quê? Que podem ou não maximizar essa organização, certo? Então, ela busca aí o crescimento. Nós vivemos em um mundo globalizado, onde as empresas buscam cada dia mais se sobressair em relação à concorrência, para que elas possam crescer nesse mercado, se destacar no mercado em que ela está inserida, com o intuito de crescimento econômico, com o intuito de crescimento financeiro, tá bom? E que relação, então, a administração financeira ela pode ter aí também com a economia? Porque até então nós vimos a relação, nós vimos que a administração financeira ela tem uma forte relação com a própria área financeira, porque é uma área que está relacionada às outras áreas da empresa, que está relacionada à empresa como um todo. E com a economia, gente, qual é essa relação? Nós sabemos que a economia ela é fundamental para o desenvolvimento do ambiente financeiro. Por quê? Porque ela trata de diferentes aspectos econômicos fundamentais, né? Níveis de preço, desemprego, emprego, taxa de juros, entre outros. Por exemplo, se uma empresa ela está crescendo, ela está se desenvolvendo, ela vai o quê? Gerar emprego, ela vai gerar renda. Isso aí vai influenciar nesse aspecto econômico de geração de emprego. E não só esse exemplo, né? Mas várias outras situações que ela pode estar aí influenciando. O seu crescimento vai estar sendo influenciado por esses aspectos e também influenciando, tá bom? Então, o administrador financeiro, ele vai estar o que? Atento, ele deve estar atento aí às mudanças da política econômica que poderão afetar seu ambiente de decisão. A economia, ela vai estar ali ligada diretamente à organização. Ela vai estar diretamente ligada à realidade daquela empresa. Então, uma empresa ela pode ser influenciada, por exemplo, pela questão política, ela pode ser influenciada pela própria questão econômica, ela pode ser influenciada pela legislação, pelos órgãos reguladores. Então, ela tem diferentes variáveis que influenciam no seu funcionamento. E o aspecto econômico é um forte ponto a ser observado pela administração financeira. Afinal,
ela vai afetar, né? Ele vai afetar qualquer mudança política, qualquer mudança econômica, vai afetar diretamente lá no ambiente de decisão dessa empresa. Jamais o administrador financeiro ele vai ter o sucesso, né, dessa área sem a compreensão do amplo funcionamento do ambiente econômico. Então, o administrador financeiro ele precisa entender de desemprego, de níveis de preço, de taxa de juros, de inflação, entre outros, tá bom? E com a contabilidade? Qual é a relação da administração financeira com a ciência da informação? Afinal, os administradores financeiros é que vão tomar aí as decisões em relação àquela empresa. Como é que a contabilidade vai estar ali influenciando essas decisões? Primeiro, nós sabemos que a contabilidade, ela trabalha em obediência aos seus princípios, ela tem normas, né, que devem ser obedecidas aí pelos profissionais da área. Então, quando eles estão ali elaborando as demonstrações contábeis, registrando os fatos administrativos, eles estão fazendo aquelas ações, né, registrando aqueles fatos em obediência a esses princípios. E isso promove o quê? Uma valorização da área contábil. Por quê? Porque essas demonstrações, elas realmente vão transparecer, vão visualizar o desempenho real daquela empresa. As demonstrações contábeis, elas fornecem aí as mais diversas informações em relação à realidade financeira, à realidade patrimonial, à realidade econômica. Nós temos, por exemplo, o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, que são os demonstrativos que mais evidenciam aí essa realidade econômica, financeira e patrimonial das empresas. Temos também o demonstrativo de fluxo de caixa, que é onde há um controle, uma visualização das entradas e saídas de recursos daquela empresa. Então, a administração financeira, ela precisa compreender as informações que estão sendo repassadas através dessas demonstrações, para que ela possa tomar decisões assertivas. A administração financeira, ela é encarregada, de modo geral, a obter esse desempenho. Então, como que ela vai medir o desempenho dessa empresa? Ela vai precisar analisar esses demonstrativos, todos os demonstrativos oferecidos pela contabilidade. Então, como que ela vai saber se essa empresa está se desenvolvendo? Como ela vai saber se essa empresa está oferecendo um resultado positivo, né? Se ela está oferecendo aí lucro, se ela está dando prejuízo, como que ela vai estar informando a realidade dessa empresa para os investidores? Como que eles vão estar tomando decisões? Através dos dados que são coletados ali naquelas demonstrações. Então, um administrador financeiro, ele precisa ser um profissional completo, que entende de administração, que entende de contabilidade, tá? Que entenda de economia, certo? E que tenha suporte aí, ou melhor, que seja conhecedor de cada uma das ferramentas que vão estar à sua disposição, principalmente nessas três áreas, financeira, econômica e contábil, para o processo de tomada de decisão, para que o seu processo de tomada de decisão seja um processo eficaz. E aí eu questiono para vocês,
Nós falamos aí de 3 áreas distintas, mas que estão interligadas dentro das organizações, né? Que a área financeira, a área econômica e a área contábil. E fica o questionamento para vocês, então. Contador e administrador financeiro podem ser considerados a mesma coisa? Será que o profissional contábil é responsável pela gestão da organização, pode ser responsável, né, no caso, pela gestão da organização como um todo, através da tomada de decisão, por conta da gestão, e também da gestão, né, dos recursos financeiros, que são influenciados aí pela área contábil, pela área econômica. Vocês acham que contador e administrador financeiro realizam as mesmas funções, têm a mesma formação? O que é que vocês pensam a respeito disso? Bom, gente, nós sabemos que o profissional contábil, ele é um profissional que precisa ter a formação aí no curso de Ciências Contábeis, que precisa ter o seu registro no Conselho de Contabilidade, certo? E que pode atuar aí em diferentes áreas. Inclusive, ele pode atuar como administrador financeiro, sim, certo? Mas isso não quer dizer que contador e administrador financeiro são a mesma coisa. Não, são 2 áreas distintas, a contabilidade e a administração financeira. Agora, são 2 áreas que estão interligadas. Até porque, gente, se nós formos analisar, o profissional contábil é um profissional com grande conhecimento, que deve também buscar aí habilidades em várias áreas do conhecimento, tá? A própria área econômica, a área também financeira, enfim, tem várias áreas que o profissional contábil pode estar se especializando. Mas a área do administrador financeiro, ela acaba se tornando uma área mais complexa ainda do que a área contábil em si. Por quê? Porque a administração financeira, ela é responsável pela gestão dos recursos financeiros, mas também pela gestão da empresa como um todo. Então, ela ela vai atuar diretamente na área financeira, na área econômica e contábil. Mas o administrador financeiro, ele não vai estar ali elaborando as demonstrações contábeis, ele não vai estar ali, como que eu posso, registrando, né, os fatos contábeis, os fatos administrativos. Ele não vai estar ali cumprindo obrigações fiscais, certo? Essa área aí é realizada o quê? Pela contabilidade. Então, é no setor da contabilidade que os profissionais, eles cumprem com as obrigações fiscais daquela empresa. Eles elaboram as demonstrações contábeis, eles têm esse papel de organizar todas essas informações para poder repassar para o administrador financeiro. Então, o administrador financeiro, ele já vai pegar essas informações aí prontas, certo? Não só as informações da contabilidade em si, mas da empresa como um todo. Então, essa área da administração financeira, ela pode sim ser uma área de atuação do profissional contábil, mas é uma área mais complexa, certo? Uma área em que vai ter relação com a administração da empresa como um todo. E quais são as áreas, então, de atuação aí das finanças? Ó, por exemplo,
o administrador financeiro, ele pode estar presente aí nas finanças corporativas, né? Ou seja, nas finanças empresariais. Ele pode estar atuando aí na área de investimentos, pode estar atuando nas próprias instituições financeiras, porque quando as instituições financeiras, elas precisam o quê? Analisar a situação de um cliente, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica. Para quê que ele faz essa análise? Para conhecer a sua situação econômica, financeira, né? E até mesmo patrimonial, para estar decidindo o quê? A liberação de um crédito, certo? Se aquele cliente, se aquela empresa, ela tem condições, né, de estar naquele momento recebendo um crédito dessa instituição financeira. Então é ele que vai tomar essas decisões de liberar ou não o crédito para aquela empresa. Então, dentro das instituições financeiras, é primordial a presença de um administrador financeiro. Sem contar, gente, as finanças internacionais, certo? Hoje o administrador financeiro ele pode estar atuando nessa área especificamente. Aonde, por exemplo, quando o administrador financeiro quer atuar nas áreas corporativas, né, nas finanças empresariais, ele vai trabalhar, qual é o campo de atuação dele? As empresas privadas. Se ele quer atuar aí nas áreas dos investimentos, ele pode estar se especializando em tipos de investimentos específicos. Por exemplo, ele pode trabalhar aí com títulos de renda fixa, título de renda variável, que vocês já conhecem bem e sabem, né, que existe a possibilidade de se fazer um investimento, já conhecendo qual vai ser o rendimento desse investimento, onde você já sabe que valor vai receber ao final, ou não, né? Também através de rendas que você aplica seu recurso, mas não sabe ao certo quanto vai receber de volta lá no final. Então, ele pode estar se especializando nesses tipos aí de rendas, né, fixas ou variáveis. Se ele vai atuar em instituições financeiras, ele sabe que vai focar em quê? Na área de empréstimos, seja para pessoas físicas ou para as pessoas jurídicas. Então, hoje nós temos aí inúmeros bancos, né, públicos e privados, que trabalham com a concessão aí de empréstimos tanto para as pessoas físicas como jurídicas, e essa análise ela é feita por quem? Por administradores financeiros, certo? E quando eu falo de finanças internacionais, eu estou falando dos diversos tipos de investimento que hoje são realizados através da bolsa de valores, né? Através do mercado financeiro como um todo. Nós vamos analisar aqui um exemplo sobre sobre a atuação do administrador financeiro. É um exemplo bem simples, tá bom? Mas que vai mostrar para vocês que tipo de decisão um administrador financeiro ele toma. Como as finanças influenciam nessa tomada de decisão. Ou seja, uma simples proposta de realização de um novo investimento, o administrador financeiro ele tem que decidir se a empresa deve ou não realizar esse investimento, mas de forma aleatória? Não, com base em uma relação de custo-benefício, certo? Então, vamos imaginar aqui uma empresa, né, em que de uma grande rede de lojas de departamento, né,
uma boa clientela, com clientela de alto poder aquisitivo, situada no oeste dos Estados Unidos. Atualmente, ela está decidindo se vai substituir um dos computadores da empresa por um novo, um computador mais sofisticado, que aceleraria o processamento, né? Permitiria processar aí maior volume de transações. O novo computador, ele exigiria o quê? Um desembolso de R$80 mil, um exemplo. E o computador antigo, ele poderia ser vendido aí por 28 mil líquidos, né? O que o administrador financeiro tem que verificar? Ele sabe que vai ter um custo para adquirir esse novo equipamento. Ele sabe que mesmo vendendo o equipamento antigo, ele não vai conseguir aí nem a metade do valor do novo equipamento, mas aí de cara você já poderia dizer, então se ele não tem como conseguir, ele vai acabar se endividando, né? Mas não é assim que o administrador financeiro decide. Ele vai analisar o quê? Os benefícios também. Eu preciso saber se os benefícios desse novo equipamento, eles vão superar esse custo que eu vou ter ao desembolsar aí R$80 mil. Então, como que eu vou fazer isso? Vamos analisar os benefícios com a compra desse novo equipamento. Digamos que os benefícios totais aí seriam aí de 100 mil. Os benefícios que eram produzidos pelo computador antigo no mesmo período só eram de 35 mil. Então, vamos fazer aqui um comparativo dessa relação aí, custo-benefício, tá? Então, os benefícios com o novo computador, 100 mil. Vamos observar, fazer aqui um levantamento. Os benefícios com o computador antigo só eram 35 mil. Ou seja, quer dizer que o novo computador vai trazer um benefício bem maior, o que nós chamamos de benefício marginal, que é o benefício adicional, que vai ser fornecido com a compra desse novo equipamento. Então, quando eu pego o benefício do novo equipamento menos o benefício do equipamento atual, eu tenho um benefício aí adicional de 65 mil. E o custo? Para comprar esse equipamento, eu preciso fazer um desembolso aí de 80 mil. Mas posso vender o antigo por 28 mil. Aí, nesse caso, eu vou ter um custo marginal, né? Ou seja, um custo adicional, porque eu vou precisar aí de completar essa diferença, porque eu só vou ter 28 mil. Então, eu vou ter que completar com mais 52 mil para poder atingir os 80 mil, que é o preço desse novo equipamento. Então, eu tenho um custo marginal de 52 mil. Como é que eu faço, então, esse comparativo dessa relação custo-benefício? Eu vou fazer aí uma diferença entre os benefícios marginais e os custos marginais. Se os benefícios superam os custos marginais, isso quer dizer que esse equipamento ele pode ser adquirido. Então, nesse exemplo aqui, nós temos um benefício marginal de 65 mil e um custo marginal de 52 mil. Quando eu faço essa subtração, eu obtenho um benefício líquido. No caso, o benefício ultrapassa o custo em 13 mil. Isso quer dizer que o administrador financeiro, ao fazer essa análise, ele vai recomendar a compra desse novo equipamento em substituição ao antigo. Por quê? Porque ele sabe que a empresa vai ter um desenvolvimento, vai ter um crescimento financeiro, porque ela vai ter um benefício líquido aí bem maior, né, que é de 13 mil em relação
os benefícios anteriores. Isso quando eu estou comparando custo-benefício. Então, é assim que o administrador financeiro, ele atua, certo? Ele vai ele tem que ter conhecimentos da área econômica, da área financeira, da área contábil. E aí ele, com base nesses conhecimentos, ele vai realizar esse tipo de análise, porque as decisões têm que ter um suporte, né? E é exatamente nesse simples exemplo aqui de custo-benefício, você vê que o embasamento dele é exatamente em um cálculo, em um simples cálculo da relação aí benefício marginal versus custo marginal. Aí, com base nisso aqui, ele faz a recomendação, ele toma a decisão pela compra do novo equipamento. Professor, e se o custo marginal tivesse sido maior do que o benefício? Nesse caso, nós teríamos um resultado negativo nesse cálculo. Então, o administrador financeiro não deveria recomendar a compra do equipamento, porque esse cálculo estaria mostrando que não valeria a pena esse desembolso, esse investimento, porque ao final o benefício futuro seria menor do que o benefício atual. E para se realizar um investimento desse tipo, os benefícios futuros devem superar os benefícios atuais. Tá certo, gente? Então, era isso que eu queria repassar para vocês nessa primeira videoaula, para a gente conhecer um pouquinho da visão de um administrador financeiro, da finalidade dessa função dentro de uma empresa. Eu espero que vocês tenham compreendido e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigada pela atenção.